Bom, ao longo dos anos, vários clubes grandes aqui no futebol brasileiro acumularam dívidas milionárias, o que ficaram praticamente inviáveis de serem pagas aí ao longo dos anos, e os clubes não se viram em outra opção a não ser se transformar em uma sociedade anônima do futebol. E com isso, investidores de fora, até mesmo investidores brasileiros, vieram aqui ao nosso futebol para salvarem, resgatarem esses clubes. Porém, no vídeo de hoje a gente vai falar do que está acontecendo em um desses clubes. O Vasco, que foi comprado pela 777 Partners, a empresa norte-americana, pode, meu amigo, vender o Vasco para o fundo árabe. Vamos explicar toda essa situação que pode acontecer dentro do clube. O Vasco ainda continua um caos. Parecia que com a chegada da SAF as coisas iriam mudar. Mas antes de começar aí o nosso vídeo, meu amigo, peço para você deixar o likezão aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, é muito fácil. Só clicar no inscreva-se. Queria agradecer a galera que está se inscrevendo aí. A gente chegou a 16 mil inscritos. Vamos em busca de 20 mil inscritos aqui no nosso canal Showball. Ativa aí também o sininho das notificações. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo, está dando aquele voto de confiança aí para o nosso canal. Bom, cara, a situação do Vasco não é nada fácil, velho. O Vasco se viu aí com a possibilidade de se tornar SAF anos atrás, lá em 2022. Parecia que realmente iria ser o resgate do Vasco, iria voltar, ia ser um time que conquista títulos, voltar um time de expressão aqui no futebol brasileiro, algo que foi se perdendo ao longo dos anos com rebaixamentos e principalmente com problemas financeiros, graves problemas financeiros. O Vasco que chegou a ter dívidas quase bilionárias e o clube não se viu numa outra situação a não ser vendido e se transformar em uma SAF. Isso aconteceu, foi aprovado com muito trabalho dentro do Vasco, parecia que não iria sair a SAF do clube, mas aconteceu, e o Vasco foi vendido para a empresa 777 Partners. Aí então parecia que ia começar o sonho vascaíno, né, cara? A gente fala sonho americano, mas nesse caso seria o sonho vascaíno, com o Vasco voltando a ser forte, tendo um investidor pesado por trás, trazendo grandes reforços, mas o que o torcedor vascaíno está vendo até agora, em 2024, é algo totalmente diferente, né? Após a compra da 777 Partners lá em 2022, o Vasco sofreu muito para subir de divisão. O Vasco precisou do último jogo contra o Ituano para ganhar aquela partida, para confirmar a sua volta à elite do futebol no ano de 2023. Foi confirmado sim o retorno do Vasco, porém o torcedor tinha uma grande expectativa que a janela de transferências do Vasco no final de 2022 para o ano de 2023 seria algo extraordinário. O que se viu foi o Vasco contratando o técnico Maurício Barbieri, com certeza um dos treinadores mais fracos do nosso futebol, contratou o Pedro Raul para ser o cara, para ser o grande jogador do Vasco na temporada. Com certeza, foi uma escolha totalmente equivocada e entre outros vários nomes, né? O Vasco pagou muita grana em jogadores com qualidades duvidosas, além, claro, de manter por muito tempo o seu diretor executivo contestadíssimo, Paulo Brax. Com isso, o Vasco iniciou o ano de 2023 com jogadores medianos, jogadores aí que seriam apostas e promessas no nosso futebol, contratou aí a rodo muitos jogadores, investiu mais de 110 milhões de reais em contratações naquela primeira janela de transferências, só que aí começaram os jogos, né? O Vasco fez um campeonato carioca um pouco razoável, não conseguiu beliscar um título, né, que não conquista desde 2016, mas logo de cara o time do Vasco já mostrou uma grande fragilidade ao ser eliminado precocemente na segunda fase da Copa do Brasil, em pleno São Januário, para o ABC, cara. O ABC que, diga-se de passagem, no ano passado foi rebaixado praticamente no primeiro turno da Série B para a Série C. E o Vasco conseguiu a proeza de ser eliminado por esse time em São Januário na Copa do Brasil. Aí começou o Campeonato Brasileiro, o Vasco começou a fazer alguns jogos interessantes, ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, empatou com o Palmeiras, que até então era a grande potência daquele ano de 2023. Com certeza deu mostras que o Vasco poderia fazer um campeonato seguro. Só o que se viu foi algo totalmente diferente, né, cara? A gente viu o Vasco chegar às lanternas do Campeonato Brasileiro, a estar praticamente rebaixado no primeiro turno. Se não fosse o salvador da pátria, Ramon Dias, chegar no meio do ano, hoje a história estaria muito pior para o vascaíno. O Vasco estaria na segunda divisão novamente. Com um fraco desempenho do Vasco, o torcedor ficou bastante preocupado. Pô, mas o time virou SAF. Por que não deu certo? Por que não contratou grandes jogadores para o Vasco? Gastou todo esse dinheiro com jogadores fracos. Pois é, deu muito errado essa estratégia do Vasco, tanto que no meio do ano, para salvar o Vasco do rebaixamento,
foram contratados jogadores experientes, né? Vieram aí o Dimitri Payet, a grande contratação do Vasco aí nos últimos tempos. Com certeza um jogador que mudou e muito a cara do Vasco, mesmo sendo reserva no momento inicial que ele chegou ao clube. O Medel exerceu uma grande liderança dentro do Vasco e também o artilheiro Verratti. Essas foram as 3 principais contratações, além também do meio-campista Paulinho, que ajudou bastante o Vasco. Esses jogadores mudaram aí o cenário do Vasco, que estava praticamente rebaixado, e manteve o Vasco na Série A. Porém, o fraco desempenho no ano de 2023 fez com que o torcedor vascaíno questionasse muito aí a SAF do Vasco. O que está acontecendo hoje dentro do Vasco é o seguinte, cara, o Vasco demitiu o Paulo Brax no final do ano passado e contratou o Alexandre Matos. O Alexandre Matos não durou nem 4 meses dentro do clube. Ele fez coisas que não foram do agrado da empresa norte-americana e acabou saindo do clube. O Vasco hoje não tem um diretor executivo, já há quase um mês após a demissão aí do Alexandre Matos. O Vasco hoje foi eliminado precocemente do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu. O investimento feito no início dessa temporada foi mais de 100 milhões de reais em contratações muito duvidosas. O Vasco investiu quase 30 milhões de reais no atacante Adson, meu amigo. Muito dinheiro mal gasto. E o que se vê é um total descompromisso da SAF com o Vasco, né? Uma distância enorme da empresa norte-americana com o clube. Isso aí reflete muito no associativo do Vasco, que tem agora como seu presidente o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, ex-comentarista do Sport TV, do Grupo Globo. Ele é o atual presidente do Vasco e o que se vê é que ele não pode sequer pisar no centro de treinamento do Vasco, não pode cumprimentar os jogadores do Vasco, por exemplo, cara. Isso é fato, isso está acontecendo atualmente dentro do Vasco. Tudo isso são proibições da SAF, da 777 Partners. Teve uma entrevista coletiva do Pedrinho dias atrás que foi praticamente censurada, cara. Ele não poderia falar nada, ele não podia falar nada em relação ao futebol do Vasco. O cara é presidente do clube, mas não pode falar nada, porque o Vasco foi vendido lá em 2022 para a 777 Partners por 700 milhões de reais, por 70% do futebol. E o associativo do Vasco só manteve 30%. Não pode se meter nos assuntos do futebol e principalmente da SAF do Vasco. Isso vem causando um grande mal-estar dentro do clube internamente. A situação do Vasco é muito crítica, é podre praticamente dentro do Vasco. Existem várias trocas de profissionais constantemente lá dentro do Vasco. Quase nenhum profissional para dentro do Vasco. A gente acabou de falar que o Alexandre Matos foi demitido aí 4 meses de clube, cara. Tido como um dos melhores diretores executivos do futebol brasileiro, não conseguiu trabalhar bem dentro do Vasco. Ele confessou que essa distância, esse relacionamento com a 777 Partners é um relacionamento falho, foi muito fraco aí essa relação entre ele e também a empresa norte-americana, o que resultou na saída dele e também no péssimo trabalho que foi exercido tanto pelo próprio Alexandre Matos e também pelo scout da 777 Partners, que é quem indica jogadores aí para o clube. A situação vem se agravando muito a ponto de hoje a grande notícia para o torcedor vascaíno, para a SAF do Vasco, é uma possível venda do clube novamente. De acordo com as informações do jornalista Flávio Dias e também confirmadas aí pelo jornalista Jorge Nicola, o Vasco pode ser vendido para um fundo árabe. A 777 Partners tem que fazer um aporte milionário nessa temporada ao Vasco, o maior aporte da história. Terá que passar ao Vasco nesse ano 270 milhões de reais. E caso tenha algum tipo de atraso, o Vasco Associativo pode retomar o controle totalmente aí do futebol, ou a SAF pode repassar o Vasco a um outro investidor, o que pode acontecer. No caso, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, a SAF pode se livrar, e a 777 Partners pode se livrar desse aporte ao vender o Vasco. Se livraria também de outras questões envolvendo o péssimo relacionamento com o presidente do Vasco, Pedrinho, e também com a torcida vascaína. Nos últimos tempos, o torcedor vem ficando bastante com o pé atrás com essa SAF, devido aí à desconfiança por trás da empresa, né? A empresa está tentando comprar o Everton lá na Inglaterra, mas a Premier League parece que está vetando essa venda, já que a 777 Partners não vem demonstrando garantias bancárias suficientes para sustentar o Everton aí na primeira divisão lá no futebol inglês, né? Isso seria um ponto crucial para que a 777 Partners não tenha conseguido comprar o Everton da Inglaterra até o presente momento. E para você entender melhor o que está acontecendo, acompanhe agora um trechinho do que diz o jornalista Jorge Nicola a respeito dessa situação. Bora falar agora sobre a SAF do Vasco, informação super importante contada pelo meu amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Flávio assegura que no mercado do futebol existe um comentário muito grande de que a 777 pode estar vendendo a SAF do Vasco. Tudo para não ter de pagar o aporte gigante previsto para setembro no valor de 270 milhões de reais. Esse aporte precisa ser feito assim que a janela fechar no futebol brasileiro. Estava combinado. Assim que o Vasco vendeu a SAF para a 777, uma série de aportes totalizando 700 milhões de reais. Até aqui foram 310 milhões de aporte. Esse
de 2024 é de longe o maior aporte de todos, 270 milhões em uma tacada só. A 777 vai ter que colocar dinheiro que equivale a quase tudo que foi depositado desde o início da SAF. No último ano, com aporte, 2025, estão previstos 120 milhões de reais. E aqui que vem a sacada. Houve uma mudança na presidência, eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Pedrinho é radicalmente contrário a 7777. Se a empresa norte-americana atrasar esse pagamento do aporte, vai haver uma notificação e a partir daí o Vasco pode tentar retomar para si o comando do clube. Isso está previsto no contrato, desde que exista um período de atrasos, enfim, há uma especificidade que nunca foi revelada pelas partes. Na temporada passada, o Jorge Salgado, que havia fechado o acordo com a 777, foi condescendente com relação aos atrasos. Para essa temporada, imagino que vai ser diferente e o aporte é gigante, 270 milhões de reais. Só para completar, voltando à informação do Flávio Dias, ele assegura, depois de ouvir pessoas do mercado, que não está descartada a chance de a 777 repassar o Vasco para um fundo árabe. Os fundos árabes são responsáveis por alguns dos principais clubes do mundo. E a compra que a 777 está tentando fazer do Everton lá na Inglaterra tem exposto demais a empresa com uma série de problemas, capacidade financeira questionável, enfim, a situação não anda das melhores para a 777, seria um pacotão. Você se livra de todas as queixas e brigas com torcedores do Vasco e com a associação, você se livra do pagamento desse aporte de 270 milhões de reais, tudo numa operação só, repassando a SAF do Vasco. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, já contei para vocês que o Pedrinho adoraria tirar a 777 e sonha inclusive em ter a Crefisa no lugar da 777, algo que nunca foi confirmado por fonte alguma. Só para completar em relação a esse tema, Josh Vander, o dono da 777, desapareceu do mapa, nunca mais foi visto em qualquer ação ligada ao Vasco. Algo muito diferente, por exemplo, do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo e de outros clubes pelo mundo. Textor nessa semana foi a Portugal para fechar com o técnico Arthur Jorge, o novo comandante botafoguense. Pois é, esse é o cenário atual do Vasco e com certeza se o Vasco for vendido para o fundo árabe, eu tenho certeza que será muito melhor para o clube do que estar na mão da 77 Partners, uma empresa lenta que demonstra uma grande lentidão na hora de contratação de jogadores. Às vezes o Vasco está negociando com o cara não espera e já fecha com outro clube, porque o Vasco leva meses para definir uma situação de um único reforço, né? Complicado, situação muito difícil, muitas promessas foram feitas ao torcedor vascaíno, como, por exemplo, essa daí que você vai acompanhar. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. O Vasco vai entrar no Campeonato Brasileiro mais uma vez, correndo aí seríssimos riscos de ser rebaixado, lutando mais uma vez para não cair de divisão, porque o elenco ainda é muito fraco. Mesmo tendo Payet, Verratti, jogadores interessantes, o elenco ainda é muito fraco. O Vasco precisa de muitos reforços e o que se fala é que a 777 Partners não tem mais grana para injetar dentro do clube, né? A situação é difícil. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa situação do Vasco. Você acha que pode ser interessante o Vasco ser vendido para um fundo árabe, o que pode acontecer em breve, hein? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, nosso vídeo exclusivo do Vasco. Tamo junto, forte abraço e é nóis!